Ele acordou naquele dia como em tantos outros. O despertador tocou cedo, o café foi passado do mesmo jeito, a camisa social, já um pouco gasta, foi vestida com cuidado. Era mais um dia de trabalho. Pelo menos foi isso que ele pensou. Durante mais de 30 anos, aquele lugar tinha sido a segunda casa dele. Conhecia cada canto da empresa, cada erro que já foi consertado, cada crise que foi evitada por uma decisão tomada no tempo certo. Mas nada disso importava naquela manhã. Assim que chegou, percebeu algo estranho. O clima estava pesado. As pessoas evitavam olhar nos olhos dele. Antes mesmo de sentar, a secretária se aproximou e disse, quase sussurrando: "O chefe quer falar com você, agora." O coração apertou. Ele respirou fundo, ajeitou a camisa e entrou na sala. O patrão não ofereceu cadeira. Não perguntou como ele estava. Foi direto, frio, como quem descarta um objeto velho. "Nós decidimos seguir um novo caminho", disse sem rodeios. "A empresa precisa de gente mais jovem, mais atual. Você já deu o que tinha que dar." Ele tentou falar, tentou lembrar de tudo o que construiu ali, mas a frase seguinte caiu como um golpe. "Você tá velho demais para isso aqui." Não houve agradecimento, não houve reconhecimento, apenas um envelope empurrado sobre a mesa. Ele saiu da sala em silêncio. Pegou uma caixa simples, colocou alguns papéis, uma foto antiga esquecida na gaveta e foi andando até a porta. Ninguém se despediu. Ninguém disse obrigado. Do lado de fora, ele parou por alguns segundos, olhou para o prédio que ajudou a erguer, respirou fundo e sentiu algo estranho misturado à dor. Um silêncio pesado, mas também uma calma perigosa. Ele não chorou, não discutiu, não implorou. Apenas pensou enquanto dava o primeiro passo para longe dali. "Eles acham que eu terminei. Mal sabem que ainda nem comecei." E foi assim que ele deixou a empresa, pela última vez como funcionário. Enquanto caminhava pela rua, com a caixa apertada contra o peito, as lembranças começaram a invadir a mente dele sem pedir permissão. Era impossível não lembrar de tudo o que viveu ali dentro. Ele se lembrava do primeiro dia, jovem, cheio de medo, mas com vontade de aprender. Lembrava das noites viradas, das vezes em que ficou depois do horário para resolver problemas que ninguém mais sabia resolver. Lembrava das crises em que a empresa quase quebrou, e foi ele que encontrou a saída. Muitas decisões importantes passaram pelas mãos dele. Ideias que salvaram contratos, ajustes que evitaram prejuízos enormes, treinamentos que ele mesmo deu para funcionários que hoje ocupavam cargos altos, inclusive o próprio patrão. Foi ele quem ensinou muita coisa ao chefe que, horas antes, o havia chamado de velho demais. Mas agora tudo isso parecia não valer nada. Quando chegou em casa, colocou a caixa sobre a mesa e se sentou devagar. O silêncio da casa era diferente, pesado. Ele olhou em volta e pensou nas contas, no futuro, na idade, e sentiu um aperto no peito. "E agora?", murmurou para ninguém. Por alguns minutos, o medo venceu. Medo de não conseguir outro trabalho, medo de ser esquecido, medo de ter sido realmente descartado pelo tempo. Mas então algo mudou. Ele abriu a caixa, pegou um caderno antigo, cheio de anotações, ideias que nunca foram colocadas em prática, soluções que o patrão ignorou por achar arriscadas demais. Ele folheou aquelas páginas com calma. Cada linha escrita ali era prova de uma coisa simples: experiência não desaparece com a idade. Naquele momento, ele percebeu algo que nunca tinha enxergado antes. Talvez a demissão não fosse o fim. Talvez fosse o empurrão que ele nunca teve coragem de dar em si mesmo. Ele fechou o caderno, respirou fundo e disse em voz baixa: "Eles podem ter me tirado o cargo, mas não podem tirar tudo o que eu sei." E sem perceber, pela primeira vez desde a demissão, um pequeno brilho voltou aos olhos dele. Enquanto isso, na empresa que o dispensou, ninguém ainda havia notado o tamanho do erro que acabara de cometer. Os dias seguintes foram mais difíceis do que ele imaginava. Sem o trabalho, o tempo parecia mais lento. As horas passavam, mas a cabeça não parava. Cada barulho da rua, cada conta chegando, cada silêncio dentro de casa lembrava uma coisa só: ele estava desempregado e não era jovem. Ele tentou manter a rotina. Acordava cedo, passava o café, sentava à mesa, mas agora não havia para onde ir.
O telefone não tocava, as mensagens não chegavam, as empresas nem respondiam. Experiente demais, perfil não compatível. Vamos manter seu currículo no banco de dados. Ele lia aquelas frases e sentia como se cada uma fosse uma nova demissão. À noite, o medo batia mais forte. Ele fazia contas, rabiscava números num papel, tentava encaixar tudo, mas nada fechava direito. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu vergonha de si mesmo. Será que eles tinham razão? Pensou. Houve um dia em que ele ficou sentado no sofá no escuro, sem ligar a luz. A cabeça baixa, os ombros caídos, foi o ponto mais baixo. Baixo. Mas foi ali, exatamente ali, que algo mudou. Ele se levantou devagar, foi até a mesa e pegou novamente o caderno. Aquele mesmo, cheio de ideias esquecidas. Abriu numa página qualquer e começou a ler como se fosse outra pessoa. E então percebeu algo importante. Tudo o que estava ali fazia sentido. Tudo era prático. Tudo vinha de anos resolvendo problemas reais. Ele não precisava de alguém para lhe dar uma chance. Ele já era a chance. Pegou uma caneta e escreveu no topo da página. Plano A. Parar de esperar. Naquela noite, ele não dormiu direito. Mas não foi por medo. Foi porque pela primeira vez desde a demissão, a mente estava trabalhando de novo. Enquanto o mundo dormia, ele planejava. Em silêncio. Sem contar a ninguém. E sem saber, estava dando o primeiro passo para virar o jogo. Na manhã seguinte, ele acordou diferente. O medo ainda estava lá, claro, mas agora ele não mandava mais. Ele tomou o café devagar, abriu o caderno sobre a mesa e começou a organizar tudo que antes parecia apenas ideia solta. Cada problema que já tinha resolvido no passado agora virava solução. Cada erro que viu outros cometerem virava aprendizado. Ele não tinha dinheiro sobrando, não tinha investidores, não tinha apoio, mas tinha algo que ninguém podia tirar dele. Experiência de verdade. Começou pequeno. Uma ligação aqui, uma visita ali, conversa simples, olho no olho, do jeito que sempre fez. No começo ouviu muitos não. Alguns olhares desconfiados, outras pessoas diziam que ele já devia estar descansando, aproveitando a vida. Ele apenas sorria. Por dentro, sabia que ainda tinha muito a entregar. Os primeiros clientes vieram devagar, quase tímidos. Um serviço aqui, outro ali, nada grandioso, ainda. Mas cada resultado dava certo. Cada problema resolvido virava indicação. Cada indicação trazia outra porta aberta. À noite, ele voltava para casa cansado, mas com um tipo diferente de cansaço. Era o cansaço de quem constrói, não de quem espera. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a empresa que o demitiu começava a sentir algo estranho. Coisas simples já não funcionavam como antes. Decisões demoravam, erros bobos viravam problemas grandes. Antes isso não acontecia, alguém comentou em uma reunião. O patrão ignorou, atribuiu tudo à fase de adaptação. Ele ainda não sabia, mas estava vivendo os primeiros sinais do próprio erro. E enquanto um tentava consertar o que estava quebrando, o outro seguia firme, em silêncio, construindo algo que ninguém mais via. Ainda. No começo, o patrão tentou fingir que estava tudo bem. As reuniões continuavam, os relatórios eram apresentados, as metas repetidas, como sempre. Mas na prática, nada fluía. Problemas pequenos começaram a virar dores de cabeça enormes. Clientes antigos reclamavam de atrasos. Decisões simples demoravam dias para serem tomadas. Como isso passou despercebido? Alguém perguntou certa vez. O silêncio tomou conta da sala. Antes, aquelas situações eram resolvidas rapidamente. Sempre tinha alguém que enxergava o problema antes que ele explodisse. Sempre tinha alguém que sabia exatamente onde mexer. Mas agora, esse alguém não estava mais ali. O patrão começou a sentir a pressão. As noites ficaram mais longas. O telefone tocava fora de hora. E pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha todas as respostas. Em uma reunião tensa, um dos gestores soltou, quase sem pensar. Se ele ainda estivesse aqui, isso não teria acontecido. O patrão travou por um segundo. Fingiu não ouvir. Mudou de assunto. Mas aquela frase ficou ecoando na cabeça dele. Dias depois, outro problema. Depois outro. E mais um.
O nome do ex-funcionário começou a surgir nos corredores, sempre em voz baixa, como se fosse um tabu, como se admitir a falta dele fosse admitir um erro grande demais. Até que numa noite silenciosa, sozinho no escritório, o patrão abriu um relatório e percebeu algo que não dava mais para negar. Tudo o que estava dando errado era exatamente o que aquele homem sempre cuidou. Ele fechou o arquivo, apoiou os cotovelos na mesa e ficou olhando para o nada. Talvez eu tenha errado, murmurou pela primeira vez. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o homem que foi chamado de velho demais encerrava mais um dia de trabalho. Cansado, sim, mas satisfeito. Sem saber que naquele exato momento a empresa que o dispensou começava a cair e precisava dele mais do que nunca. O que ninguém via era o que estava acontecendo longe dos holofotes. Enquanto a antiga empresa tropeçava, ele seguia trabalhando em silêncio, sem redes sociais, sem anúncios, sem fazer barulho. Os clientes chegavam por indicação. Um falava para o outro. Ele resolve. Pode confiar. Esse homem sabe o que faz. E sabia mesmo. Cada novo serviço era tratado com o mesmo cuidado que ele sempre teve. Nada de promessas vazias, nada de atalhos, só trabalho bem feito. O dinheiro ainda não sobrava, mas agora entrava. As contas começavam a se organizar, o medo já não acordava com ele todos os dias. Houve tarde em que ele parou, olhou em volta e percebeu algo simples, porém poderoso. Ele estava de pé outra vez. Não como funcionário, não como alguém pedindo oportunidade, mas como alguém que criava o próprio caminho. Ele lembrava da frase que ouviu meses antes, velho demais, e balançava a cabeça em silêncio. Não por raiva, mas por clareza. A idade não tinha sido um peso, tinha sido a base. Enquanto isso, a antiga empresa enfrentava mais uma crise. Um cliente importante ameaçava romper contrato. Ninguém conseguia entender onde estava o erro. Em uma reunião tensa, alguém finalmente disse em voz alta o que todos pensavam. A gente precisa falar com ele. O patrão não respondeu de imediato. Abaixou os olhos, respirou fundo. Porque agora não era mais uma opção simples, não era mais uma ligação casual. Agora ele sabia, estava prestes a engolir o próprio orgulho e bater à porta de alguém que ele mesmo havia descartado. A campainha tocou no fim da tarde. Ele não esperava ninguém. Pensou em ignorar, mas algo fez com que se levantasse e fosse até a porta. Quando abriu, ficou em silêncio. Do outro lado estava o antigo patrão, sem terno elegante, sem postura de chefe. Apenas um homem visivelmente cansado, segurando o próprio orgulho com dificuldade. "Posso entrar?" perguntou com a voz mais baixa do que ele jamais tinha ouvido. Ele deu passagem, sem dizer nada. Os dois sentaram frente a frente, separados por uma mesa simples. Por alguns segundos, ninguém falou. O silêncio dizia mais do que qualquer palavra. "Eu errei", disse o patrão enfim. "Achei que estava fazendo o melhor para a empresa, mas tirei quem sustentava tudo." Ele ouviu com atenção, não interrompeu, não sorriu, não demonstrou raiva. O patrão continuou, agora sem rodeios. "As coisas estão ruins, precisamos da sua ajuda. Se você quiser voltar, seu cargo está garantido." Aquela frase ficou no ar. Voltar. A mesma mesa, as mesmas ordens, a mesma posição de antes. Ele respirou fundo, cruzou as mãos e respondeu com calma. "Eu não guardo rancor, mas eu também não sou mais o mesmo homem que saiu daqui com uma caixa na mão." O patrão levantou os olhos, confuso. "Então, o que você quer?" Ele se levantou devagar, foi até a janela e olhou para fora por alguns segundos. Depois virou-se e disse com a voz firme: "Eu não volto como funcionário." O rosto do patrão mudou na hora. "Se você me quer de volta, vai ter que me ouvir de verdade." Naquele instante, o antigo chefe entendeu algo que nunca tinha percebido antes. Aquele homem que ele chamou de velho demais não estava pedindo nada,
estava negociando. E pela primeira vez, as posições haviam se invertido. Ele voltou a se sentar com calma. Não havia pressa. Agora quem controlava o tempo era ele. Eu conheço essa empresa melhor do que qualquer pessoa. Começou olhando nos olhos do antigo patrão. Sei onde ela sangra. Sei onde ela pode crescer. E sei exatamente o que vocês erraram desde que me mandaram embora. O patrão engoliu seco. Eu não quero salário. Não quero cargo bonito. E não quero ordens. Cada palavra caía pesada sobre a mesa. Se eu voltar, ele continuou, não será para obedecer. Será para decidir. O silêncio se espalhou pela sala. Estou propondo sociedade, disse enfim. Eu entro com o que vocês perderam. Experiência, visão e solução. Vocês entram com a estrutura. O patrão passou a mão no rosto nervoso. Aquilo não era um pedido, era uma condição. E se eu disser não? Perguntou tentando manter alguma autoridade. Ele respondeu sem levantar a voz. Então eu sigo meu caminho. O que estou construindo cresce todos os dias, com ou sem vocês. Foi nesse momento que o antigo chefe percebeu o tamanho do erro que cometeu meses atrás. Não tinha mais alguém pedindo oportunidade. Tinha um homem seguro, consciente do próprio valor. Depois de alguns segundos que pareceram minutos, o patrão respirou fundo. Quais são suas condições? Ele sorriu de leve. Não por vingança, mas por justiça. Respeito, voz ativa e participação real. O patrão assentiu lentamente. Naquele instante, tudo mudou. A empresa que o dispensou por ser velho demais acabava de aceitar exatamente aquilo que tentou descartar. E, sem perceber, acabava de entregar parte do controle a quem sempre o sustentou. Sociedade. O silêncio foi imediato. Alguns engoliram seco. Outros arregalaram os olhos. Ninguém ousou questionar. Aquele homem que meses antes foi descartado por ser velho demais, agora estava ali. Não para obedecer, mas para decidir. E ele decidiu. Mudanças começaram a acontecer rápido. Processos foram ajustados, erros antigos corrigidos. Problemas que se arrastavam há meses foram resolvidos em dias. Não com gritos, não com arrogância, mas com conhecimento. O patrão observava tudo à distância. Agora era ele quem aprendia, quem ouvia mais do que falava. Houve um momento em que os dois ficaram sozinhos na sala. O antigo chefe respirou fundo e disse: "Se eu tivesse te ouvido antes..." Ele interrompeu com um gesto calmo. "Não importa mais. O importante é o que fazemos agora." Não havia rancor naquela voz, apenas maturidade. Enquanto caminhava pelos corredores, ele percebeu algo que nunca tinha sentido ali dentro. Pertencimento de verdade. Não porque precisava do lugar, mas porque o lugar, finalmente, reconhecia o valor dele. E ainda faltava apenas uma coisa: a lição final. Alguns meses se passaram. A empresa já não era a mesma. Os resultados tinham melhorado. O clima havia mudado. E, principalmente, as pessoas começaram a entender algo que antes parecia invisível. Experiência não é peso, é direção. Ele continuava chegando cedo, como sempre fez, mas agora caminhava pelos corredores com calma, sem pressa, sem medo. Não precisava provar nada para ninguém. Certa manhã, durante uma reunião, um funcionário mais jovem comentou: "Eu espero ter metade da clareza que você tem quando chegar na sua idade." Ele sorriu. "Clareza não vem com o tempo", respondeu. "Vem com os erros que a gente aprende a não repetir." O patrão ouviu aquela frase em silêncio. Baixou os olhos por um instante. Sabia que aquela lição custou caro. No fim do dia, enquanto o prédio esvaziava, ele ficou alguns segundos olhando pela janela. Lembrou do dia em que saiu dali com uma caixa nas mãos, sentindo-se descartado. Parecia outra vida. Ele não venceu porque voltou. Venceu porque não deixou a humilhação definir quem ele era. Antes de sair, passou pela recepção. A mesma porta, o mesmo lugar. Mas agora tudo era diferente.
porque o homem que foi demitido por ser velho demais voltou como prova viva de que quem carrega a experiência não envelhece, se fortalece. E essa foi a lição que ninguém ali dentro jamais esqueceu.